Agora abre comigo a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Vou abrir aqui junto com vocês, irmãos. 1 Tessalonicenses 5, 18. Diz assim a palavra de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repete comigo: em tudo dai graças. Irmãos, essa palavra em tudo dai graças é porque a palavra, a Bíblia, ela foi escrita num período onde o português era um português muito rebuscado, né? Em tudo dai graças significa agradeça a Deus por todas as coisas. Agora, o interessante é que o apóstolo Paulo está dizendo algo no imperativo, ele está falando algo que é uma afirmação, é como se fosse uma ordem. A nossa vida precisa ser uma vida de gratidão a Deus. Por quê, pastor? Porque ele está dizendo que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Muitas pessoas às vezes pensam assim e se questionam e se perguntam: será que eu consigo viver a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu estou vivendo a vontade de Deus para a minha vida? Será que eu estou vivendo os propósitos, os planos de Deus? E a Bíblia está afirmando que uma das, não é tudo, mas uma das vontades de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a viver uma vida de gratidão. É que a gente dê graças a Deus por todas as coisas. Porque ele está dizendo aqui, em tudo, não é só nas circunstâncias fáceis, não é só pelas bênçãos, não é só pelos milagres. Ele não está dizendo para dar graças a Deus e ser grato a Deus quando a gente está vivendo uma vida próspera, quando o casamento vai tudo bem, quando a saúde ela está em perfeitas condições. Não, a Bíblia está dizendo que nós precisamos dar graça, repete comigo, em tudo. Em tudo significa em todas as condições, em qualquer circunstância, em qualquer período da vida que a gente esteja vivendo. A gente precisa entender que a gratidão é algo que realmente vai abrir portas para a nossa vida. A gratidão é uma das chaves para que a gente possa viver o extraordinário de Deus no ano de 2025. Porque quando a gente não é grato, quando a gente não tem um coração grato a Deus, irmãos, dificilmente a gente consegue viver os planos, os propósitos e a gente conseguir ver portas abertas diante de nós. Sabe, uma pessoa que não é grata é uma pessoa que reclama de tudo. Uma pessoa que não é grata é uma pessoa que murmura de tudo. É uma pessoa que o tempo todo, a sua vida inteira, ela passa murmurando. Tem pessoas que não conseguem agradecer nem pelas bênçãos, nem pelas coisas extraordinárias e milagres que Deus faz. Por quê? Ele sempre queria mais, ele sempre achava que deveria ter mais, ele sempre achava que deveria acontecer da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. Às vezes já aconteceu até o que ele queria, mas se não aconteceu no tempo que essa pessoa queria, ela reclama. Pode ser que tenha acontecido uma bênção, um milagre, mas não foi do jeito que ele quis, não foi do jeito que ele planejou. Essa pessoa reclama, ainda recebendo uma bênção e um milagre. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos agradecer a Deus em todo o tempo. Agora, esse momento do final de ano, a gente começa a deixar de pensar um pouco no ano que passou e começa a projetar. A gente chega a falar assim: eu não vejo a hora desse ano acabar, eu não vejo a hora de chegar logo dia 31, virar para o dia 1º. Olha, eu quero deixar 2024 para longe da minha vida. Eu quero deixar tudo que aconteceu, eu não quero mais lembrar. Por mim eu queria apagar o ano 2024 da minha vida. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Aquela frase que eu falei para você no início: até as lutas, até as provações, até as dificuldades que nós passamos no ano 2024, ainda assim nós precisamos agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque elas fizeram nós sermos mais perseverantes. Elas fizeram a gente aumentar a nossa dose de fé. Elas fizeram a gente estar mais próximo de Deus. Sabe, irmãos? Eu sei que algumas pessoas passaram por coisas que só quem passou realmente pode dizer o tamanho da dor. Sei que tem pessoas que passaram situações que só quem estava na situação pode dizer o quanto é difícil ser grato a Deus por algo assim.
mas isso é um exercício que nós todo dia trabalhamos. É um exercício que nós todo dia temos que parar diante de Deus e começar, presta atenção, irmãos, começar o nosso dia agradecendo a Deus. Irmãos, quando a gente sai da nossa cama, muitas das vezes, uma das primeiras coisas que nós fazemos é pegar o telefone celular. E quando se pega o telefone celular, você pode receber notícia de qualquer maneira. Nem sempre a notícia é boa, nem sempre o que aparece para você é algo bom. De repente é algo que entristece teu coração, de repente é algo que deixa você preocupado, de repente é algo que deixa você triste, de repente é algo que deixou você magoado, sabe, alguma coisa que deixou você preocupado. E aí você esquece de agradecer a Deus porque você está vivo. Você esquece de agradecer a Deus porque você tem um emprego. Você esquece de agradecer a Deus porque os seus filhos estão com saúde. Você esquece de agradecer a Deus porque a tua família tem paz. Sabe, irmãos, são coisas que só quem perde às vezes dá valor. Às vezes a gente não é grato porque eu não consegui conquistar o carro que eu queria ainda. Eu deixo de ser grato porque a minha casa não está do jeito que eu queria. E a gente esquece que tem pessoas que ainda não têm uma casa. Tem pessoas que, assim como a gente foi semana passada no jantar com o rei, comeram com a gente, celebraram com a gente, conversaram, pediram ajuda, nós oramos com eles, nós estávamos na rua e logo depois Deus segurou a chuva. Só choveu quando acabou, quando a gente acabou a última quentinha, a última oração, começou a chuva a cair. Aquelas pessoas pegaram o seu cobertor, o seu travesseiro, pegaram as quentinhas que nós distribuímos para eles, o refrigerante, a água, entraram para debaixo de uma marquise e falaram: aqui é minha casa, aqui é o meu lugar, aqui é o meu canto. Uma vez eu vi uma palavra dizendo assim, eu acho que já falei sobre isso aqui: todo mundo pode ser rico dependendo do ponto de vista, pelo menos entre nós aqui. Porque apesar de nós de repente nos considerarmos pobres financeiramente falando, mas se você pega alguém nessa circunstância, uma pessoa que não tem aonde dormir, que tem que dormir na rua, e não tem bem material nenhum, não tem emprego, ela depende de outras pessoas para se alimentar, para o básico na sua vida. Se você chega na África, onde a pastora Terezinha teve a oportunidade de ir, ela deve estar assistindo, e ela chega nas tabancas, que eram comunidades afastadas dos centros urbanos, e naqueles lugares a energia elétrica era precária, a comida era precária, tudo era precário, as pessoas não têm absolutamente nada. Se você chega para uma pessoa dessa e fala assim: na minha casa tem televisão, tem geladeira, tem fogão, na minha casa eu durmo numa cama confortável, na minha casa nós temos ar-condicionado. Nossa, você é milionário. Essa pessoa vai virar para você e falar: você é rico, você não sabe. Tudo depende do ponto de vista. Se aquela pessoa estivesse nas suas circunstâncias hoje, aquela pessoa seria a pessoa mais grata do mundo. E pode ser que hoje nós estejamos reclamando das circunstâncias que nós estamos vivendo. Sabe, irmãos? Hoje é uma noite de refletir. Hoje é uma noite da gente olhar e ver: irmão, será que mesmo tendo um ano muito difícil, ainda assim eu não tenho motivo para agradecer? Será que mesmo ano tendo tido muitas dificuldades, será que ainda assim eu não tenho nada a Deus? Eu sei que tem pessoas aqui extremamente gratas por tudo que aconteceu. Pessoas chegam assim: pastor, olha, tudo que eu coloquei no meu projeto de vida e aconteceu exatamente como eu escrevi. Eu falei: meu Deus, Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, ele tem a graça para fazer. E outros falando assim: pastor, não aconteceu quase nada no meu projeto de vida de 2024, mas sabe de uma coisa? Eu vou continuar crendo mesmo que o ano acabe. Isso é ser grato. Isso é uma vida de gratidão. Isso é entender que por mais que Deus não tenha feito no meu tempo, mas eu creio que no tempo dele as coisas vão acontecer na minha vida. Isso é ter uma vida grata, ter uma vida de gratidão ao Senhor. Sabe, irmão, é um mandamento divino, né? A gente, ao invés, toda vez que se eu pensar assim, na hora que eu for reclamar de algo, em vez de eu reclamar, eu parar e falar: Senhor, obrigado por isso. Já pensou nisso, irmãos? Toda vez que a gente for abrir a boca para reclamar de algo, a gente modificar, a gente ficar quieto, e em vez de reclamar, ou fica quieto ou começa: Senhor, eu quero que ser grato ao Senhor por todas as bênçãos, por todos os benefícios que Ele derramado na minha vida. Eu já contei para vocês que eu mudei muita estratégia lá em casa, deu muito certo. Quando a pastora fazia uma comida, minha mãe sofreu muito com isso comigo também, quando era mais novo. Então, nossa, meu Deus, eu não gostava nem de comer peixe, irmãos. Nem peixe eu gostava de comer. Hoje eu amo peixe. Como é que eu fazia com peixe, mãe?
eu enchia de maionese no peixe em cima. Quando ela fazia peixe, eu falava, peixe de novo. Eu pegava a maionese, enchia de maionese para tirar o gosto do peixe. Gente, hoje eu amo peixe. Garoto, é geração Nutella, né? Tem uma idade que a gente é meio Nutella. Depois a gente fica mais raiz. E aí, a pastora fazia uma comida. E aí, às vezes, quando eu não gostava daquilo, eu ia lá e falava: ah, tá muito sal. Ah, errou nisso, tal. Toda vez tinha alguma reclamação. E aí, o que acontece? O que acontecia? Problema. Dificuldade, porque se eu reclamei, aí naturalmente tinha dia que eu deixava passar batido, tranquilo e tal. Mas no dia que eu pegava ela meio, né, TPM, sabe? Aquele dia mais complicado, também fazer você. Tá reclamando, tá ruim? Então faz. Tá errada? Não tá, né? A pessoa tá lá fazendo e o outro só reclamando. Eu falo como é que é? Crítico gastronômico, né? Porque o crítico gastronômico é o cara que não cozinha, mas fica criticando a comida dos outros. Era eu, olha aí. Aí que eu comecei a fazer, eu falei, vou fazer diferente agora. E quando estava bom, Messias, não falava nada. Tipo assim, não fermado com obrigação, entendeu? Comida boa, fermado. Eu não falava nada, não comentava, não fazia elogio. Aí eu comecei a mudar a estratégia, mano. Comecei a fazer o seguinte: toda vez que ela fazia uma comida, não estava assim, eu achava que estava com muito sal ou alguma coisa, comecei a ficar quieto, não falo nada. Não falo mais nada, passa batido. E aí, às vezes ela mesma fala assim, isso aqui tá salgado, né, filha? Não tinha dito nada, mas já que você falou. Mas aí já é diferente, né? Aí foi ela que começou o assunto, não fui eu. E agora, toda vez que tá bom, hoje, olha, vou falar sobre isso, irmão. Hoje ela fez um lombo, um arroz piamontese e uma batata rústica. Meu Deus, eu não consegui nem falar, irmãos. Olha, ela falou assim, tá bom hoje. Eu falei, filho, ó, eu só fazia gesto, não foi? Eu tava com a boca cheia, eu não consegui nem falar. De tão bom que tava o negócio, irmão. Mas eu comecei a fazer o quê? Quando o negócio não estava legal, eu comecei a não falar mais nada, fico quieto. Agora, quando tá bom, eu falo, filho, aqui, meu Deus, eu fico, do início ao fim, né? O que acontece, irmão? O que eu quero dizer com isso? Uma vida de gratidão. Às vezes a gente tem muita facilidade para abrir a boca para reclamar. A gente tem muita facilidade para abrir a boca e dizer o que está errado, dizer o que não está bom, dizer o que não presta, o que não está legal, porque que Deus tinha feito dessa forma, tinha que ter feito da outra, porque o pastor tinha que ser assim, porque fulano tinha que ser assim, o meu líder tinha que ser assado, é porque o universo tinha que ser de outra forma. Sabe, as pessoas têm muita facilidade de abrir a boca e reclamar e murmurar, mas para agradecer, para que possa dizer uma palavra de ânimo, para que possa dizer uma palavra de encorajamento, muitas pessoas não conseguem fazer, irmãos. Sabe, às vezes você está vivendo com uma pessoa do seu lado, é seu filho, é sua esposa, é o seu marido, estão ali contigo, amigos, pessoas do seu lado, e às vezes a gente não consegue abrir a boca para ser grato. A gente não consegue falar o quanto a gente é grato por cada um deles na nossa vida. Sabe, irmãos, e isso é viver uma vida de gratidão. Ao invés de reclamar, começa. Lembra do pastor? O pastor falou um negócio lá da comida. Em vez de eu reclamar, vamos agradecer, né, pai? Vamos agradecer. Em vez de reclamar, a gente clama e fala, Senhor, lembra de algo que Deus fez de bom na tua vida. Quando você quiser reclamar, quando você quiser falar mal de algo, lembra de algo bom que Deus fez na tua vida. E começa a agradecer. E começa a dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na tua vida. Sabe o que significa isso, irmãos? A palavra de Deus diz, traga à memória aquilo que te dá esperança. É trazer à memória tudo de bom que Deus já fez na tua vida. Quando as coisas não estão indo bem, né, Solange? Quando as coisas não estão indo bem, quando tem que enfrentar um desafio. Eu lembro que eu estive visitando a Solange antes dela ir fazer o seu tratamento. Quando ela descobriu que estava com a doença, com câncer, nós fomos lá e conversamos, e a palavra que Deus me deu no coração para ela foi essa: traga à memória aquilo que te dá esperança. E no momento de dificuldade que ela teve, ela falou, pastor, essa palavra não sai da minha cabeça. No momento que eu fiquei sozinha lá no hospital, no momento que eu tive que enfrentar meu tratamento, o que aconteceu foi que a todo momento eu lembrava de algo que Deus já tinha feito na minha vida. Eu lembrava de bênçãos e milagres que Deus já tinha feito na minha vida. E eu me agarrava naquilo pensando assim, Deus já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Quantos creem, irmãos? Se Ele já fez uma vez, Ele vai fazer de novo na tua vida.
Agora, olha que coisa interessante, irmãos. A gratidão, ela abre portas para o extraordinário. João capítulo 6 vai dizer algo incrível para a gente. Você conhece essa palavra, mas eu quero ler com você. João capítulo 6 vai partir do versículo 5. João 6, do versículo 5 em diante, diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para prová-lo, para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Presta atenção no que Jesus está dizendo aqui, irmãos. Jesus olhou uma multidão chegando e ele perguntou para Filipe: Filipe, como nós vamos fazer para alimentar essa multidão que está chegando? Jesus já sabia, presta atenção no que ele está dizendo. Ele já sabia o que fazer, ele só perguntou isso para Filipe para colocar ele à prova. Versículo 7, Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para alimentar cada um, para que recebesse um pedaço de pão. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Ele está dizendo que ele chega diante de nós, ele chegou diante de Filipe, e sabendo já que ele ia fazer um milagre, sabendo já que o extraordinário ia acontecer, sabendo que ele tinha uma bênção e um milagre preparado para aquela circunstância, ele vira para Filipe e pergunta: Filipe, como é que a gente vai comprar pão para essa multidão? Como é que a gente vai alimentar esse povo? Filipe incrédulo, Filipe pensando com os olhos naturais, ele diz assim: nem se tivéssemos muito dinheiro, 200 denários, nós não compraríamos pão suficiente para dar um pedacinho para cada um. Não tem como, não tem dinheiro aqui com a gente que vai comprar pão suficiente para que essas pessoas possam comer. A mente natural pensando. Sabe, irmãos, e tem coisas e tem momentos que Deus, a gente passa por situações que é Deus colocando a gente à prova. Tem momentos que a gente passa situações que é Deus provando a gente, mas Ele já sabe do milagre, Ele já sabe do extraordinário que vai acontecer na tua vida lá na frente. Tem situações que a gente vive, tem situações que a gente passa: pastor, mas por que essa doença? Pastor, por que esse problema? Pastor, por que essa dificuldade? Por que essa circunstância que eu estou passando no meu casamento? Por que eu estou passando isso com a minha família? Por que essa circunstância difícil? O Senhor está colocando a gente à prova, mas Ele já tem o milagre, Ele já tem o extraordinário preparado para cada um de nós. Você entende isso, irmão? Ele já sabia, ele não precisava perguntar nada para Filipe, ele não precisava provar a Filipe, mas ele quis. Mas ele colocou Filipe à prova, ele fez ele refletir. Ainda continua a palavra, olha, se a gente continuar ali em versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada. Eu fico imaginando, eu já preguei essa palavra antes, eu falo o seguinte: eu não acredito que naquela multidão de 5.000 pessoas só havia aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Eu acho que tinha gente com biscoito traquinas intocado na bolsa. Tinha biscoito Globo, né, de polvilho intocado na bolsa. Tinha gente com latinha de Coca-Cola intocada na bolsa. É claro, irmão, nessa época não existia isso, mas tinha gente com mais comida ali. Mas o único que teve fé para chegar diante de Jesus e apresentar os 5 pães e 2 peixinhos, sabe quem foi? Foi um menino. Aquele menino, ele sabia o que era gratidão a Deus. Porque o pouco que eu tenho, se eu colocar na mão de Deus, eu sei que muita gente vai ser alimentada. Eu lembro uma vez que houve uma campanha dessa de doação de quilo, como a Fernanda e o Alexandre sempre fazem aqui. E na igreja do pastor Wander chegou uma senhora com meio quilo de arroz, amarrado com durex, fechado, e trouxe para doar para a cesta básica, para abençoar as pessoas que estavam passando por dificuldade. O pastor Wander ficou comovido com aquilo e falou: minha filha, pelo amor de Deus, a senhora está precisando, levar para casa. A senhora não precisava trazer a metade de 1 quilo de arroz, a senhora pode levar, a gente pode até te dar uma cesta básica. Ela disse: pastor, não, porque eu sei o que é não ter nada em casa. Eu já passei por situações de não ter absolutamente nada em casa. Hoje eu tenho 1 quilo de arroz. Então, se eu tenho 1 quilo, eu posso ficar com a metade e abençoar outra pessoa com a metade. Sabe o que é isso, irmão? Um coração grato por pouco que tinha, mas ainda assim grato.
Sabe, a gratidão, naquele momento, aquele menino, ele traz algo, irmãos, que era pouco. Sabe, às vezes, por termos pouco, nós não somos gratos. Por termos pouca saúde, a gente pensa, eu não tenho por que ser grato, porque eu estou enfrentando uma enfermidade. Por ter pouca paz em casa, pode ser que a gente não seja grato a Deus pela paz. Sabe, mas a verdade é que se a gente olhar, mesmo ainda enfermo, eu estou vivo. Você entende isso, irmão? Mesmo tendo problema no meu casamento, eu tenho uma família. Sabe, irmão, mesmo tendo dificuldades financeiras, mesmo com dívida, você está empregado. Sabe, tem gente que espera, deixa eu conquistar tudo que eu tenho. Você vai ver se eu não vou ser grato a Deus. Não vai ser. Porque quem é ingrato no pouco e é ingrato no muito também. Agora, quem é grato ao Senhor é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Quem é grato ao Senhor vai ser grato em todas as circunstâncias. Sabe, aquele menino leva aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos. Agora, olha, preste atenção no texto, que você vai ver. Eu vou provar para você que a gratidão é uma chave para você viver o extraordinário de Deus. A gratidão é uma chave para você viver o extraordinário de Deus. Versículo 10. Disse Jesus: mande o povo se sentar. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 homens, junto com a sua família, mais de 10.000 pessoas. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães. E o que ele fez? Deu graças. Jesus fez o quê? Ele agradeceu. Jesus, a primeira coisa que ele fez, antes do milagre, antes do extraordinário acontecer, presta atenção, vai acontecer o extraordinário de Deus na tua vida em 2025. Mas antes do extraordinário, você precisa dar graças a Deus. Porque a gratidão, você dar graças a Deus, é a porta que vai abrir o extraordinário de Deus para a tua vida. Jesus pega aqueles pães agora, eleva os céus e fala: graças te dou. Eu sou grato ao Senhor porque tem esse pão, porque tem esse peixe. Deu na mão do discípulo e falou: agora multiplica, agora entrega para cada um. A gratidão, ela antecede o milagre na tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa crer para depois ver o milagre acontecer. Não é o contrário que acontece. A gente não, primeiro eu vejo o milagre, meu Deus, é um milagre, agora eu creio. Não é assim que funciona. Quem vive o extraordinário, quem vive o milagre, é aquele que tem a fé primeiro, para depois ver o extraordinário acontecer. A gratidão faz a gente ter essa fé suficiente. Irmãos, no ano 2024, eu estava conversando esse dia com o pastor Valdinei, conversei com o Daniel esses dias também. O ano 2024 foi um ano em que eu vi assim, eu e a pastora oramos muito por isso durante esse ano. Na nossa vida financeira, nós vemos alguns entraves. Sabe, eu voltei a trabalhar na prefeitura de Nova Iguaçu, demorei 3 meses para voltar a receber de lá. E quando eu voltei a receber picadinho. Eu tive uma situação de alguns empréstimos que eu tinha nessa conta, nessa matrícula. E esses empréstimos vinham sendo descontados na minha conta corrente. Tudo bem, é justo. Mas eu voltei a trabalhar e aí descontou no contra-cheque, descontou na minha conta bancária também. 2 vezes, valor alto. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou numa luta com o Santander até então, mas eu creio que vai sair já em nome de Jesus. Mas tinha algo que era muito maior. Eu tinha direito a um prêmio do ano passado, referente ao ano passado, que a minha escola bateu a meta na prefeitura do Rio. E eu estava trabalhando na escola ainda. Então, quando chegou em outubro, toda a escola recebeu. Toda a escola recebeu, menos eu. O valor era de R$12.000 por essa premiação. Todo mundo recebeu, menos eu. Eu falei, filha, Deus quer falar alguma coisa com a gente nesse negócio aí. É muita coisa. Foram várias. Mas eu nunca deixei de profetizar nesse altar. Eu nunca deixei de semear nesse altar. Eu nunca deixei de falar que Deus é um Deus que faz milagres nesse altar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu creio, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo, independente do momento que eu estivesse vivendo, eu sempre creio que Deus é um Deus de milagres. É um Deus de provisão sobrenatural. E uma das coisas que eu sempre falei, alguns testemunhos que os irmãos compartilharam, a Larissa com o Vitor, a Cláudia com o Felipe e outras pessoas, falaram assim,
eu me apeguei à palavra que o pastor falou. A Monique compartilhou isso comigo também. Eu me apeguei à palavra que o pastor falou, que tem gente que está planejando para o ano que vem, mas até o dia 31 de dezembro Deus pode fazer na tua vida. Luiz foi compartilhar comigo hoje também uma situação. E eu sempre falei isso, porque eu vi Deus fazendo isso várias vezes. E sabe o que aconteceu? Esse valor que eu tinha para receber, não recebi. Comecei a entrar em contato com a prefeitura. Eu falei, não, eu preciso, assim. O que aconteceu? Eu trabalhei na escola no ano passado. Eu só fui lotado na Câmara esse ano, na Câmara agora em julho. Até o ano passado eu trabalhava na escola, então eu tinha direito. E aí eles ficaram de ver o caso, enfim. Por fim, ele falou, você vai ter que abrir um processo, presta atenção. Você vai ter que abrir um processo para você provar que você trabalhou na escola, você provar que você estava lá, juntar sua documentação toda, né? Para que você possa provar isso. Eu falei, tudo bem, então tá bom. Mas eu falei, filho, nós vamos clamar a Deus. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer o extraordinário, sobrenatural. Abriu um processo, mas era para as escolas que não receberam. As escolas iam colocar lá os motivos pelos quais elas achavam que deveriam receber, não receberam. Isso começou no final de outubro, só acabou dia 15 de dezembro. E aí eles prometeram que ia abrir o processo para nós, funcionários, pudéssemos fazer a mesma coisa. Quando foi no dia 20 de dezembro, o último dia de expediente nas escolas da prefeitura, lá pelas 5, 6 horas da tarde, noite, lançaram a abertura do processo. Só que eu precisava de documentos da escola, presta atenção. E a escola só reabre dia 6 de janeiro. Dia 20 de dezembro, e lançaram no final da tarde, no final do dia, justamente para que a gente não pudesse entrar. Então eu fiquei esse período sem possibilidade de dar entrada nesse processo para que eu pudesse receber esse valor. Então eu já estava até conformado. Falava, filho, olha, dia 6 a gente vai dar entrada. E eu já calculando, mente natural, eu já calculando, se a escola começou em outubro, acabou em dezembro, 2 meses. Vou entrar em janeiro, devo receber lá para março. Deve ser isso mais ou menos que vai acontecer. A mente natural pensando, irmãos. Mas o nosso Deus é extraordinário. O nosso Deus é um Deus de sobrenatural. E aí, sexta-feira pela manhã, eu estava aqui conversando com alguns irmãos, e o pastor Valdinei chegou mais cedo, nós ficamos ali conversando, e na nossa conversa nós falamos das nossas lutas, compartilhando as nossas dificuldades, e uma delas foi essa, e falei disso, desse valor e tal, que só ia ter que esperar até o dia 6, enfim. Mas quando chegou a noite, irmãos, eu senti vontade, do nada, de abrir a conta para dar uma olhada. E eu abri a conta e dei uma olhada, e o valor estava na minha conta. Luiz, do nada, do Neida. Eita, já paguei um bocado de coisa, mano. Já foi quase tudo, varão. Mas, meu irmão, gente, você está entendendo o que aconteceu? Eu tinha que entrar com um processo, eu tinha que mostrar documentação, eu tinha que fazer uma série de coisas. A prefeitura está praticamente fechada, as creches estão praticamente fechadas, as escolas estão fechadas, não tem nada funcionando direito nesse período entre Natal e Ano Novo, até acabar o recesso. Na prefeitura quase, na educação principalmente, temos aqui os irmãos aqui da educação, não funciona praticamente nada, irmãos. Deus abriu portas aonde não existia. Deus é um Deus que abre portas aonde você não acha. E sabe por que Ele faz isso, irmão? É para dizer assim, ó, não foi você não foi o processo que você abriu, não foi o que você colocou, não foi a sua documentação. Sou eu que abençoo a tua vida, sou eu que faço na tua vida. Não é o teu trabalho que provê para você, sou eu que sou o provedor na tua vida. Entende isso, irmão? Como não crer no Deus desse? Agora deixa eu compartilhar com você. Eu sempre falo aqui, eu não compartilho só vitória aqui não, irmão. Eu já compartilhei um bocado de derrota, porque a nossa vida não é feita só de vitórias. A vida de ninguém é feita só de vitória. Se você tem alguém que só compartilha vitória, irmão, tenha um pé atrás, porque ninguém vive só vitória. Todos nós temos derrotas. Todos nós, inclusive para um milagre acontecer, tem que ter um problema. Para um milagre acontecer, tem que ter uma doença, tem que ter um dinheiro preso, sabe? Tem que ter um problema, uma dificuldade. Aí vem um milagre, porque se não tiver problema, não tem milagre. Aí o que acontece?
Chegou o dia do meu projeto de vida, irmãos, o meu projeto de vida. E isso é público, todo mundo sabe. A minha oferta é a oferta do ano. A gente vai entrar em 2025, a minha oferta é R$2.025. Eu não tinha o valor todo para entregar no meu projeto de vida. No dia, eu não tinha o valor todo. E aí Deus me deu uma palavra: aquele que semeia chorando, eu compartilhei com você no dia. Salmos: aquele que semeia chorando, voltará colhendo os feixes com alegria. Aquele que semeia com lágrimas, vai voltar colhendo os feixes com alegria, com um sorriso no rosto. Foi no dia 8 de dezembro. Eu coloquei uma parte em Pix e a outra parte eu parcelei em 5 vezes no cartão. A minha oferta do projeto de vida. Cheguei na maquininha, parcelei em 5 vezes e coloquei o restante no Pix, porque era um compromisso meu com Deus. Eu tinha colocado um compromisso com Deus. E não interessa, tem roupa das crianças, tem escola, tinha um monte de coisa para fazer, irmão. Um monte de coisa para pagar. Mas eu coloquei o meu sacrifício. Deus sabe quanto foi sacrificante fazer aquilo. A pastora colocou um valor acima do que ela sempre coloca também. Nós chegamos aqui naquele dia, semeamos nesse altar. É por isso que hoje eu estou contando testemunho para vocês, irmãos. Com um valor muitas vezes maior. Mas, como eu disse no início, só vê o milagre quem crê primeiro. Se eu esperasse, eu podia esperar. Vou esperar, Deus, tu sabe. O Senhor sabe. Eu vou esperar cair aquele negócio, aí eu vou te dar o projeto de vida. Não é assim que funciona, irmão. Fé é quando você não tem. Fé é quando as circunstâncias são difíceis. Fé é quando você fica lutando, relutando entre entregar ou não. Aí a fé está em prática. Quando é muito fácil é porque estava sobrando, estava tranquilo, não foi sacrifício. Sacrifício você entrega com lágrimas e colhe com feixe de alegria na tua vida. Porque muita gente, irmão, quer viver uma experiência e contar um testemunho desse, do dinheiro preso, que do nada saiu na tua vida. Mas muita gente não consegue enxergar que o que faz isso ser liberado é aquilo que nós semeamos. É o que eu semeio, é que faz a diferença para aquilo que eu colho. E se você quer colher coisas extraordinárias em 2025, você vai ter que semear extraordinário também. Até o dia 31, até terça-feira, você ainda pode entregar seu projeto de vida. Pastor, não estou crendo. Pastor, não estou acreditando. Você tem um pouquinho de fé, já é suficiente para Deus fazer um milagre, uma multiplicação dos pães e dos peixes na tua vida. Deus não precisa de muita coisa. Ele precisa só de 5 pães e 2 peixinhos. Com isso ele alimenta a multidão inteira. Com aquilo que Deus colocou no teu coração, se você tiver fé em entregar a Deus, você vai ver o extraordinário acontecendo na tua vida em nome de Jesus. Assim como vários irmãos contaram testemunho aqui, irmãos. Sabe? E o extraordinário de Deus, a gratidão a Deus, ela fez aquilo com aquele menino. E aquela multidão foi alimentada. E a gratidão, ela tira a gente de circunstâncias difíceis. Paulo e Silas, eles estavam presos. Paulo e Silas estavam colocados na cadeia. Eu já preguei isso várias vezes, você sabe disso. E naquele momento que eles estavam no cárcere inferior, com fezes, urina, de toda a cadeia naquele lugar, de repente até o peito, com seus pés trancados, suas mãos trancadas, eles não podiam fazer nada, nem dormir eles podiam. Sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a orar, cantar louvores a Deus, começaram a adorar a Deus. Gratidão, irmãos. Eles começaram a ser gratos a Deus no pior momento que eles passaram, na pior circunstância que eles tinham vivido até então. Foi o momento que eles decidiram: nós vamos ser gratos a Deus. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16 que todas as pessoas daquela prisão ouviam eles cantando louvores, adorando a Deus. Sabe, não está difícil, está complicado, coloca o louvor na sua casa. Na hora do louvor aqui na igreja, levanta a sua mão e glorifica, exalta e glorifica Ele. Seja grato ao Senhor em todas as circunstâncias, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo vivendo cadeias, mesmo que esteja difícil, continue sendo grato. A Bíblia vai falar que naquele momento as cadeias foram abertas, os grilhões foram quebrados. Quando você é grato a Deus, Deus ele vai quebrar as cadeias que tem prendido a tua vida. Aquilo que tem feito você não deslanchar, aquilo que tem feito você não crescer, aquilo que tem feito você continuar ou você retroceder, quando você for grato a Deus e parar de reclamar, as coisas vão acontecer na tua vida. O extraordinário, o milagre, a bênção vai chegar à tua casa. A liberdade, a libertação, a salvação vai chegar à tua casa quando você for grato a Deus. Sabe, irmãos, aqueles homens começaram a glorificar, eles foram libertos, ganharam uma alma para Jesus.
já ganharam uma alma para Jesus naquele lugar. Por quê? Porque eles decidiram, no momento de tribulação, serem gratos, louvarem e agradecerem a Deus. A gratidão, ela abre portas na tua vida, irmãos. Quando nós somos gratos, a gratidão, um gesto de gratidão que eu faço hoje com alguém, e às vezes sem esperar nada em troca, pode ser que lá na frente as portas se abram para você. Eu já contei isso também. Quando eu fui chamado para a direção da escola, foi algo assim incrível, porque a minha escola onde eu trabalhava tinha primeiro e segundo segmento, ensino fundamental, primeiro e segundo, ginásio e primário, na antiga. E aí ia fechar o ginásio, eu tinha que sair da escola. Eu me antecipei, vim numa escola aqui próxima de jesuítas e falei assim, na época a diretora adjunta: olha, eu sou professor de matemática, minha escola vai fechar, eu queria saber se tem uma vaga aqui. Ela falou: olha, eu não sei, a diretora geral não está hoje, mas vamos lá que eu vou te mostrar a escola. Me mostrou a escola, falou como é que era, então a escola nova, boa. Eu falei: bem, Deus, se for da tua vontade eu quero ficar aqui. Eu gostaria de ficar aqui, mas seja feita a tua vontade. Fui para casa, 3 dias depois a diretora geral me liga, sem nunca ter olhado para o meu rosto, sem nunca ter visto a minha cara. Ela falou: professor Fabrício? Eu falei: sou eu. Ela: você quer trabalhar aqui como professor? Né? Sua escola fechou, minha diretora adjunta falou. Eu falei: não, é isso mesmo. Ela: o que você acha de fazer parte da equipe da direção? Eu falei: como assim? Eu falei: estou disponível, estamos aí e tal. Mas eu achei aquilo inusitado, porque eu nunca tinha visto isso acontecer. Normalmente, a equipe da direção é um colega, um amigo, alguém que trabalha na escola, é convidado. Normalmente é assim, não uma pessoa desconhecida, ela nunca viu na vida. Não, vem aqui para a gente conversar. Tudo bem, fui lá, conversei. Comecei a trabalhar como coordenador, depois virei diretor, fiquei muitos anos ali. Depois de muito tempo eu fui descobrir, porque eu perguntei: Eduarda, por que você me chamou para a direção? Tu nem me conhecia, eu não te conhecia, eu nem tinha te visto. E você já me chamando para a direção da escola, trabalhar na equipe e tal. Ela: mas antes de chamar eu consultei um monte de gente. Falei: é mesmo? É? Liguei para a tua antiga diretora, saber como é que você era lá. E a diretora falou assim: um ótimo professor, ajuda a gente com muita coisa aqui na escola. Aí ela chegou um dia na CRE, não lembro onde o Luiz trabalhava na época na CRE. E aí falou do meu nome lá. Aí o Luiz: professor Fabrício? Excelente professor, lá da minha igreja comigo, gente boa e tal. Falou um monte de mim também. Valeu, Luiz, obrigado. Aí chegou depois na escola, ela comentou. E aí tinha um rapaz que era agente educador, era inspetor de aluno. E falou: professor Fabrício, de matemática, moreninho, assim, cavanhaque. Ele: rapaz, gente boa demais. Trabalhei com ele no CIEP aqui no Urucânia. Olha, gente boa. Ou seja, toda a referência que ela teve foi de referência de eu ter abençoado alguém, sabe, de ter ali servido, ter feito o meu melhor. E isso, meu irmão, viver uma vida grata ao Senhor, isso reverte para a nossa vida, abre portas para a nossa vida. Seja grato no seu trabalho, seja grato na sua família, seja grato na sua célula, seja grato na sua igreja. Irmão, faça o seu melhor aonde você estiver, e Deus vai abrir as portas para a tua vida.